Bem-vindos de volta às conversas de café de Cromamente. Hoje temos connosco Joana Rita Souza, que é uma grande mulher, que vão adorar conhecer de certeza. Estou a ver a tua cara. Olha as expectativas. Não, tenho a certeza que sim, porque eu adorei conhecer-te. Portanto, tenho a certeza que as pessoas também vão adorar conhecer-te. Temos aqui connosco... Não, explica às pessoas como é que tu me conheceste. É algo engraçado, não é? Foi a situação mais aleatória da vida, não é? Portanto, um dia eu, em Lisboa, estava com fome e estava a passar ao pé da faculdade, de uma faculdade, e pensei, por que não? E vir almoçar à faculdade, por que não? Uma faculdade que não era a minha, que não conhecia de lado nenhum, que acho que nunca tinha entrado lá na vida, na verdade. Mas entrei, dirigi-me e fui comer, a tentar, não é? E na fila encontro alguém. Sim, e eu não sei bem porque é que nós começámos a falar, mas foi aquela coisa de circunstância, ou de menu, ou do que seja, não Sim, é? acho que foi do menu e depois perguntaste-me como é que. Se tinha gostado da aula, vocês estavam a ter um seminário, não era? Exatamente, exatamente. E depois, entretanto, nós separámos, mas depois tu não tinhas lugar para te sentar e desgraçadamente tiveste de sentar ao meu lado. Pois foi. Não foi? E depois encontramos mais tarde, portanto, depois eu acho que chegámos a apresentarmos, tipo, Sim, o meu sim, nome é sim. este, o teu nome é aquele, tu situaste e disseste, eu estou aqui no. Nós explicámos, eu estava com outras pessoas, portanto estávamos todos num seminário, demos-te ali um bocadinho de enquadramento. Já está, sou voluntário no Festival Mental. E disse, Festival Mental, portanto, ali nasceram duas conexões. Mais tarde, encontrámos-nos no Instagram, assim, um bocado, pronto, aquelas Aleatoriamente coisas. também. Exatamente, portanto, foi o acaso. Esta vez, não foi por acaso que tivemos que combinar este encontro. Não, este foi mesmo combinado, este foi de propósito, porque eu acho que não fazia sentido algum estas conversas de café de Cromamente não terem aqui Joana Rita Souza. Portanto, tinha que Obrigada. acontecer. Temos aqui connosco uma filósofa e uma coisa Viva! importante. Viva! Viva! Pois é, não é? Esta coisa de que os filósofos estão todos mortos. Isso é um bocadinho ali assustador. E uma filósofa mulher também, não é? Também acho que algo que não se ouve assim tanto nos livros, ou que não se lê assim tanto. Uma estratégia digital, não é? Uma co-writer e ghostwriter. E desde 2008 que anda a promover o pensamento crítico e criativo pelo país. E eu acho isto fantástico, não é? E com um projeto belíssimo, vamos ter tempo de falar, não é? O Filocriatividade. Que olha, que mulher e que projeto e que coisas, não é? E pelo que eu percebi, daquilo que também fui depois conhecendo para além, não é, do nosso almoço na faculdade, que és uma pessoa que gosta de fazer perguntas. Sim, sim, a pergunta é a minha ferramenta de trabalho. A todos os níveis. Ao nível da filosofia em si, é a porta de entrada para a investigação, é fazer a pergunta. E depois no meu trabalho que eu desenvolvo na área da comunicação, basicamente as perguntas são aquilo que me fazem, que me ajuda a construir pensamento, a construir projeto e a colaborar com as pessoas no sentido delas pensarem ou desenvolverem o seu posicionamento a nível de comunicação no digital. Mas pronto, a filosofia é super. Perguntar e responder. Atenção, a resposta também tem o seu lugar. Porque. Também é importante. Não, às vezes é um bocadinho. Cria-se uma ideia de que o filósofo passa a vida só a fazer perguntas. Portanto, está ali sentado e começa a perguntar. E depois tem uma espécie de compêndio de perguntas e não elabora nada sobre elas, e depois as respostas parece que não são tão importantes assim. Mas eu aqui à minha frente tenho uma série de estantes só de livros de filosofia, e todos eles têm realmente perguntas, mas têm muitas respostas. Ou seja, são as respostas definitivas sobre aquele problema. Possivelmente não serão as respostas definitivas e absolutas. São respostas que aquelas pessoas encontraram, tendo em conta o edifício de pensamento que construíram, tendo em conta as questões as dúvidas que levantaram, o seu contexto, mas a verdade é que as grandes perguntas repetem-se ao longo do tempo, não é? E cada filósofo ou filósofa tenta no seu, não é? Dentro daquilo que é a sua linha de pensamento e a forma como vê o mundo, arriscar a sua resposta. Então diz-me uma cena. Para que é que serve a psicologia? A psicologia não, a filosofia.
Para que é que serve a filosofia? A filosofia... Bom, eu defendo que a filosofia é útil. E isto é algo que pode não ser propriamente consensual. Há aquela assim... Não sei se é um ditado, se é um provérbio, se é qualquer coisa do género que se diz que a filosofia é a ciência com a qual se fica tal e qual, assim, é uma coisa deste género. Sim, isso tem o seu quê de profundo. O sentido não te adianta muito. Com ou sem filosofia, a coisa não, enfim, não te adianta muito. Eu defendo que a filosofia tem utilidade, no sentido em que a filosofia te pode dar ferramentas para tu pensares mais autonomamente, de forma mais clara, independente e com mais segurança para arriscar também respostas, não é? Para arriscar perguntas e respostas. Portanto, eu vejo a filosofia como um conjunto de ferramentas de pensamento. E este pensamento não é somente crítico, é também criativo e colaborativo e ético. Portanto, tem estas 4 dimensões que eu vou buscá-las ao programa de filosofia para crianças, criado pelo Matthew Lipman e Anne Sharp em 1970, mais ou menos, nessa altura, e que agora estou a descobrir, porque esta coisa dos filósofos fazerem perguntas e de andarem a investigar tem o seu sentido. Há um filósofo, o Peter Wardley, que escreveu agora um livro que se chama... Em português deve ficar alguma coisa como Corrupção da Juventude. É uma alusão à acusação de que Sócrates, que foi feita a Sócrates. Sócrates do grego, não é? Não é? Foi acusado de corrupção da juventude. Portanto, foi levado a tribunal e acabou por optar pela ingestão da cicuta em vez de ser expulso da sociedade. E uma das acusações que lhe era feita era que ele realmente corrompia a juventude, no sentido de que ele andava por Atenas, ali vai, não vai, passeia para cá, passeia para lá, a fazer perguntas às pessoas, a querer saber o que é que elas pensavam, a motivá-las a pensar e a ser aquilo que Platão escreveu, que é ser um parteiro de ideias. Portanto, o livro de Peter Wardley faz uma arqueologia deste trabalho que nós fazemos em filosofia para crianças, mas que na perspectiva do Wardley remonta a Sócrates e até ele vai buscar um bocadinho mais atrás a um filósofo mais anterior, que é o Heraclito. Ou seja, que é um pensamento que é prático, que é dialético e que vive do diálogo. E essa para mim é outra coisa, é outra utilidade que eu vejo na filosofia. É a possibilidade de, com estas ferramentas que ela me dá, eu consigo também comunicar com os outros, não é? Isto não é só um trabalho para eu ser independente, para eu ser autónoma, é também um trabalho em que eu sinto muito mais segura para comunicar com os outros e aprender com os outros, escutá-los, estar disponível para os escutar e para construir ideias novas a partir daquilo que nós estamos a partilhar e das dúvidas que temos, das certezas que temos, dos avanços e recuos que vamos fazendo no pensamento. Portanto, nesse sentido, para mim a filosofia é útil porque ferramentas para pensarmos melhor, mais claramente, e pela questão do diálogo, que eu acho que é uma dinâmica de aprendizagem, de consciência de ignorância, que é muito importante. Nós somos conscientes da ignorância, consciência do erro, acho que tem esse motor que para mim é muito importante. E se começarmos assim pela parte do pensar, não é? Destas ferramentas, será que, não sei, em última análise, não acabamos a pensar tanto sobre as coisas que acabamos a racionalizar um bocadinho a vida e até as próprias emoções? Não sei, o que é que tu sentes? Não corremos esse risco, porque nós não somos seres muito racionais. Sério? Está tudo bem. Nós não somos seres eminentemente racionais, ou seja, há uma parte do nosso pensar que está minado pelas emoções. E quando eu digo minado, não é necessariamente mau, não estou ainda sequer a ajuizar, estou só a prevenir, porque então as emoções são... Não, as emoções fazem parte da nossa vida. É muito importante nós termos consciência das nossas emoções. Eu acho que o diálogo e o pensamento também nos pode ajudar a ter essa consciência, não é? A verbalizar, a conseguir compreender o que é que eu estou a sentir. Acho que é a legendar aqui o que se passa. É um movimento onde o pensamento te ajuda e ele não está propriamente a dizer aquela emoção para se ir embora. Ele está só a perceber, dar-lhe um nome, porque às vezes
sabemos se estou confusa, estou triste, estou zangada, quer dizer, Claro. às vezes Legendar é o primeiro passo. não é? Não é claro. Então nós podemos pedir ajuda ao pensamento para tentar aqui perceber, porque depois também sabes isso melhor do que eu, certamente, quando nós depois temos um nome para a emoção, parece que metade do trabalho está feito para lidar com ela, não é? Assim, já sabemos o nome. Portanto, eu estou a sentir isto, ok, então agora vou trabalhar isto, não é? É importante esta questão do nomear, é uma coisa muito humana e nós temos esta necessidade de nomear. Portanto, eles são parentes, vivem todos na mesma casa, habitam todos na mesma casa. E nós só temos é que realmente ter consciência. Portanto, este pensar, do meu ponto de vista, não é um pensar isento de emoção, uma coisa linear, até porque eu entendo que a criatividade é um grande aliado do pensamento crítico. E a criatividade vai buscar todas outras coisas que não são lineares, vai buscar associações de ideias que nós nunca tínhamos feito, vai buscar ideias que parece que numa primeira vista não tem muito sentido, vai fazer sínteses que nós não tínhamos feito, vai dar-nos a ver outro tipo de coisas que depois o pensamento crítico pode dizer, ok, então bora lá trabalhar com isto, não é? Portanto, e há aqui, quanto a mim, do meu ponto de vista, há aqui um trabalho de parceria, é um casamento, pronto. É um casamento para a vida. A questão é só percebermos se nós estamos realmente conscientes, não é? O que é que nós sabemos das nossas emoções, o que é que nós sabemos dos nossos pensamentos, e o primeiro passo também é perceber que nem sempre isso é muito claro para nós e está tudo certo. Pronto. Sim. Se não está claro, vou arranjar estratégias para me esclarecer, não é? Para me tornar mais clara e mais consciente daquilo que estou a sentir e daquilo que estou a pensar. Sem dúvida, porque até no próprio processo terapêutico, não é? Quando nós usamos o pensamento para poder esclarecer todas as emoções e tudo aquilo que se passa dentro de nós e a nossa história. E portanto, mas sempre temos muito esta ideia na filosofia que os filósofos pensam até a exaustão sobre as coisas, não é? Que se calhar deixa aqui pouco espaço para poder sentir, não é? Realmente. Há linhas de pensamento mais racionalistas e que enfim, que podem não dar lugar ou tanta importância à questão das emoções, mas eu julgo que no momento em que nós vivemos agora tem todo o sentido, até porque há muitas parcerias de investigação entre neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, filósofos, portanto, há muitas ciências a trabalhar em conjunto, por exemplo, para descobrir como é que funciona o cérebro, não é? Que é um elemento fundamental das emoções. E nós, quando pensamos em emoções, nós pensamos no coração, não é? Mas o coração é o lado romântico da coisa, não é? É o lado romântico. Spoiler, na verdade, não, se calhar quem ainda acha que as emoções estão só ali no coraçãozinho, exato. Estamos a quebrar aqui com essa ideia. Eu vi aqui há uns tempos um documentário que está na RTP Play, que é o Deus Cérebro. Que tem um painel imenso de especialistas a falar sobre a questão do cérebro. Português também? O primeiro episódio chama-se A Maquinaria das Emoções. É dos primeiros, não é? Vou pensar assim, não, é mesmo, acho que é mesmo o primeiro. Pois, que eu já vi. Fica aqui a recomendação. São só 4 episódios. Dica Joana Rita Souza, fica. 4 episódios. Eles acho que têm perto de 1 hora cada um. Não é assim uma coisa. Sim, também acho que sim. E vê-se bem, são episódios acessíveis, têm um bom ritmo. E quando nós começamos a ver aquilo, sabes que eu depois de ver, eu vi o primeiro episódio várias vezes, porque ele para mim tinha conteúdo que eu precisava de ouvir mais do que uma vez. E dei por mim a pensar assim, nunca mais vou usar o emoji do coração vermelho, o coração tradicional, para dizer a alguém que gosto dela ou que estou muito feliz. Vou usar o cérebro. Porque lindo. Vou ser muito mais fiel, não é? Àquilo que realmente é fácil, porque isto está tudo aqui a conviver. Sem dúvida. Nós não sabemos sobre o cérebro, mas daquilo que sabemos já temos esta noção de que nós sentimos, não é... Sem dúvida. Não é pensar e sentir. Eu há uns anos, criei um encontro com uma colega que é a Celeste Machado, uma colega e uma amiga, uma colega da Filosofia para Crianças, e então nós decidimos fazer um encontro sobre filosofia para crianças e criatividade. E naquela coisa, como é que vamos chamar isto? Tem que ter um nome, não é? Lá está, tem que ter um nome.
Vamos chamar, como é que vamos chamar? E então o encontro chama-se Sentir Pensamentos, Pensar Sentidos. Precisamente por Oh. desta dinâmica Uhum. do crítico e do criativo e também do colaborativo, do trabalhar em comunidade, trabalhar com os outros, não é? Uhum. Há um colega, o Vítor Lima, do Brasil, que tem uma definição de pensamento crítico onde ele integra um elemento que eu acho que é fundamental e não se vê em muitas definições de pensamento crítico, que é uma aplicação cuidadosa do pensamento, ou seja, Uhum. cuidado, esta sensibilidade ao contexto, a sensibilidade Uhum. também ao interlocutor com o qual estamos a falar. Se eu estiver a falar numa audiência para académicos, eu vou ter um tipo de discurso de uma determinada forma e se calhar vou usar alguns jargões da filosofia que não uso quando estou num público que não é especialista daquela área, ou para uma Uhum. público que tem nas redes sociais que não é necessariamente especialista naquela área. Portanto, eu Uhum. vou ter um discurso diferente. E é muito importante esta questão de ajustar Esse o teu cuidado. e também ajustar as respostas e a forma como tu Uhum. esclareces as pessoas, não é? Ou seja, como tu dialogas e como Uhum. crias pensamento com os outros. E é muito importante esta questão do cuidado. E aqui tem um lado emocional, um lado Uhum. a emoção também pesa, que é o avaliar se eu devo dizer isto agora ou não, ou a pessoa também não está. Preciso esclarecer outras coisas Uhum. antes de dizer, Eu não a está forma como preparada. dizemos, Uhum. e a forma como dizemos às vezes, não é? Sem Portanto, dúvida, sem dúvida. é O muito, tom. é muito importante. Esta questão do cuidado é muito Uhum. importante. É mesmo, é mesmo. E de facto, às vezes parece que romantizamos as emoções, não é? Como estavas a falar, deste coraçãozinho, não é? Deste emoji. E não, e elas são realmente, elas são um sistema nervoso, não é? Elas são química, e portanto, tudo aquilo que está dentro de nós, nossas emoções, são de facto o nosso pensamento, é de alguma forma, não é? Eu lembro-me que há pouco tempo falava na minha página que as emoções são consciência, porque são realmente, não é? Porque é através delas que nós percebemos as coisas que sentimos, que pensamos, e às vezes esquecemos e separamos aqui demasiadas coisas, e eu tinha muito esta ideia que os filósofos tendiam a fazê-lo, e ainda bem que hoje estás aqui a dizer-me que não, que são muito Eu não, mais, que integram. eu não estou a dizer que não haja filósofos que defendem uma Claro. posição mais pura, mas Uhum. eu julgo daquilo que é o trabalho mais contemporâneo que nós vemos na filosofia, há toda esta atenção ao contexto, esta atenção também ao ambiente onde as pessoas, com quem é que pensam, como é que pensam, não é? Ou seja, há aqui este cuidado. E eu penso que já não tem muito sentido, e também honestamente acho que há uma leitura. Acho que há uma leitura um bocadinho errada do Descartes, que é muitas vezes o culpado desta, Coitadinho. desta não, eu, quanto a mim, acho que há ali uma leitura um bocadinho errada e houve. Mas isso é como tudo, às vezes o que fica para a história é aquele texto e não é o outro, e no outro ele pode dizer outra coisa, porque os filósofos, ah, só para avisar, os filósofos podem mudar de ideias, está bem? Portanto, Que eles bom. podem hoje dizer uma coisa, depois podem pensar melhor, pensar em Uhum. diálogo, por aí fora, e depois podem dizer, olha, eu afinal estava enganado. Portanto, não estou aqui a dizer que o Descartes mudou de ideias, mas há um outro texto onde o Descartes aponta para outra, não para uma distinção tão evidente entre razão e emoção. E além disso, o senhor tentou encontrar uma ligação, foi aquele genial, portanto, para a altura que ele viveu foi muito inovador. Uhum. Portanto, Uhum. há linhas que são mais puras no racionalismo, mas eu não me identifico tanto com essas, identifico mais com esta linha Uhum. de pensamento que tem consciência das suas emoções, que trabalha também o sentir e o pensar no processo de diálogo, e portanto é aí que eu me posiciono. Portanto, Uhum. Uhum. se isso te ajuda, pelo menos, a tirar essa ideia da filosofia, já valeu a pena. Sim, 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 ajuda perfeitamente. Acho que ficam mais humanizados. Ah, e agora estava a pensar nisso que estavas a falar, da incoerência, não é? Ou da possibilidade de podermos ser incoerentes. Eu lembro-me quando nós criámos aqui o Cruamente, o nosso slogan é nua, vulnerável e incoerente. Cruamente nua, vulnerável e incoerente. E debatemos muito sobre estes termos. E a possibilidade na psicologia, não é? Podermos também ser incoerentes e enquanto pessoas também podermos ser coerentes na nossa incoerência e na nossa forma de estar,
e está tudo bem com isso, não é? E agora fizeste-me pensar nestes pensamentos e nestas conversas que tivemos no início do projeto. Eu não entendo não entendo um processo em que tu mudas de ideia como um processo de incoerência. Incoerência é eu vejo uma incoerência é dizer, por exemplo, sei lá, que gosto muito de animais, mas depois abrir a porta e dar um pontapé de um cão porque uma atravessou à minha frente. Eu acho isso é uma incoerência, não é? Vejo como sinal de incoerência. Agora, há uma ilusão que o ser humano tem que é uma ilusão e uma resistência. Temos a ilusão de que não mudamos ao longo do tempo, não é? Achamos que somos muito estáveis. E depois temos esta ilusão e depois temos esta ideia de que e se a mudança for proposta, nós normalmente a tendência primeira é resistir. Portanto, é uma ilusão e uma resistência ao mesmo tempo. Achar que não mudamos e depois quando vem a mudança só mudamos mesmo se tiver que ser. não somos propriamente, não nos lançamos para o barco para mudar. Raro, muito raro. Esta questão faz com que, de facto, se dê muito valor à coerência e que se ache que a pessoa tem que ser sempre a mesma. Tem que ser sempre a mesma, tem que fazer sempre as mesmas coisas, tem que ter os mesmos hábitos, tem que pensar da mesma maneira, tem que querer, portanto, tudo igual. E a verdade é que nós mudamos. E ainda bem. Eu espero não estou aqui a dizer nada de novo, ou seja, mesmo organicamente o nosso organismo muda, estão a acontecer coisas no nosso corpo, estão a acontecer coisas no nosso cérebro que nós nem fazemos ideia, e é muito natural que com o passar do tempo, com a experiência, com a leitura, com as conversas, com o diálogo, com os erros, com as coisas que correm bem, nós mudemos de ideias em certas e determinadas coisas, ou seja, abandonemos alguma coisa em prol de outra porque achamos que aquilo já não nos diz nada, já não tem sentido com a pessoa que nós somos. Portanto, e isto também acontece se quisermos separar, embora não separe muito, mas também acontece no plano do pensamento puro, não é? Ou seja, nós podemos, e os filósofos podem afinar pensamento, podem voltar a pensar sobre o seu próprio pensamento, afinar, acrescentar, retirar, e até dizerem, olha, eu escrevi isto, mas já não me identifico com aquilo, já não tem sentido. E é isto que se passa nos filósofos, eu acho que é o reflexo daquilo que se passa nas pessoas. Agora, a maioria das pessoas não escreve texto, não é? Em que se vincula a uma ideia. Nós não temos esse hábito, não é? Não escrevemos, e quando fica escrito tem sentido, não é? Mas nós muitas vezes dizemos coisas, eu posso garantidamente há 10, 5, não vamos muito mais longe, nós há 1 ano, há 2 anos, se calhar tínhamos uma série de coisas que achávamos que sim, e depois vai acontecer uma pandemia e nós começámos a achar que... Eu, por exemplo, hoje questiono muito porque é que tenho tantos ténis no meu armário, só tenho 2 pés. Claro. Olhar e pensar assim, mas porquê que eu fiz isto, não é? Ou seja, há questões da vida pandémica e uma delas é essa, porque eu agora saio muito menos, tivemos momentos de confinamento em que saímos muito menos. Perto do zero. Não preciso, quer dizer, não há aqui, porque é que eu terei feito isto? Eu possivelmente estou a mudar a minha postura relativamente a algumas coisas. E não é preciso haver uma pandemia para nós mudarmos. Não. Mas, por outro lado, há quem não muda ainda mesmo com uma pandemia a acontecer. Há quem precise mais, se calhar. Não acontece, não é? Mas a vida dá-nos muitos momentos, muitas oportunidades em que nós somos, eu não digo obrigados, mas muitas vezes somos convocados a mudar um pensamento, a mudar um concordo ou não, um concordo ou não concordo, ou o inverso, a posicionarmos, e certamente há de haver coisas que nós ainda fazemos como há 10, 15 anos, não é? Eu continuo a ter franja, continuo a vestir muito de preto, continuo a comprar muitos livros, há coisas que se mantêm na minha vida. Outras eu já abandonei, já mudei de ideia, já não me identifico com certas linhas de pensamento, já não me identifico com coisas que escrevi, já não me identifico com coisas que disse, e lidar com isso, como é que se lida? É perceber que nós somos mudança, portanto, e não é uma incoerência de falha, dizer, olha, não é? Exato, é um processo que eu acho que é um processo humano, por aí. Nós valorizamos demasiado a coerência nesse sentido, em que eu acho que está muito aliada a esta noção de que
pessoas não... Parece que há uma regra que é não podes mudar. Porque se tu mudares, depois repara, se tu mudares radicalmente, ou mudares, não é radicalmente, mas só metade do radical, depois crias um problema, que é, depois eu não sei como é que vou lidar contigo. Porque eu já perdi a referência, não é? Pois toda a gente tem que se adaptar. Isto então, gera aqui... A nossa dificuldade é essa, depois como é que eu vou gerir? Porque eu antes funcionava com aquela pessoa desta forma e agora perdi a minha referência. Como é que isto agora se faz, não é? E estar a aprender isto, não é? Estamos a aprender, é algo que nos exige esforço e então nós não somos muito fãs, eu acho, assim, numa generalidade. Eu quando digo nós, estou mesmo a incluir-me, porque não é por eu, repara, não é por eu trabalhar pensamento, que eu não tenho falhas de pensamento, que eu às vezes não digo coisas que não são tão claras. Portanto, a pessoa que estuda filosofia ou que trabalha em filosofia é tão humana como as outras. Portanto, eu também me incluo nesse véu de tenho que mudar, mas não me apetecia nada, sabes? E os psicólogos também andamos aqui a ajudar toda a gente a mudar e também precisamos mudar muita coisa em nós próprios. E também temos todo esse, às vezes toda essa resistência, cá está, humana, mas ficar esta ideia de que nos permitirmos a poder ser aquilo que somos naquele momento, ou aquilo que nos estamos a perceber, não é? Com a confrontação das coisas da vida, não é? E podemos nos espantar com as coisas novas. Este espantar, que é uma palavra que tu usaste um dia destes, numa entrevista no Maluco Beleza, que eu adorei esta frase, que foi, deixa-me ir aqui buscar, que na filosofia precisamos de nos espantar com as coisas. E eu vejo muito do processo terapêutico aí também. Nesse espanto, não é? Olha, eu entendo aqui o espanto como o espanto é uma abertura ao mundo, sabes? É tu estás disponível para seres convocada a pensar por aquilo que o mundo te apresenta. E o mundo inclui as pessoas com quem tu te dás, inclui as pessoas que são novas e que tu vais conhecendo, um texto, uma música. Portanto, estou a incluir aqui muita coisa neste pacote que é o mundo. E uma das coisas que as crianças me ensinam é que há de facto uma outra possibilidade de ver, ou possibilidades de ver outras coisas quando tu praticas o espanto, quando tu estás constantemente a olhar para a realidade e a dizer, olha, o que é isto? Porquê que isto está aqui? Não é? Como é que isto aconteceu? Toda a gente tem amigos. Sabem explicar o que é a amizade? Não é? O que é que significa quando dizemos que uma coisa existe? E as crianças ensinam-nos muito esta abertura. Elas estão muito disponíveis, porque elas estão a conhecer o mundo, não é? Portanto, estão muito disponíveis para se deixarem interrogar e para interrogarem. Não é só um processo passivo, também são invadidas pelas coisas e depois fazem perguntas às coisas que as rodeiam. E eu acho que esse é o movimento da filosofia, é o espanto no sentido de abertura. Perceber, isto por vezes é um movimento que acontece mais no cotidiano do que se possa pensar, que é, às vezes, numa troca de informação das pessoas, as pessoas pressupõem coisas, não esclarecem, e depois não se permitem a pensar, a fazer um movimento de recuar e dizer assim, não, espera, deixa-me pensar nisto como se nunca tivesse nada acontecido, não tenho referência nenhuma, como é que eu reagiria, sabes, sem muitos pensamentos já feitos e matéria pensada. Abandonar, às vezes é um bocadinho abandonar aquilo que é o nosso hábito e a nossa maneira ter consciência que nós temos enviesamentos de pensamento, não é? Temos vieses de pensamento, mas tentar aqui abandoná-los para nos permitirmos ser invadidos pelas coisas e deixar-nos espantar. Porque é que as coisas são assim? É aquela história da criança que está a ver o cortejo e que é a única que diz que o rei vai nu, não é? Porque o rei achava que estava com as vestes. Portanto, é um bocadinho este olhar de mas há aqui qualquer coisa que não... Pessoas, há aqui um problema. Exato. Há coisa que não parece que não está assim, é estranho, não é? Portanto, este espantar, este reconhecer o espanto, para mim é um movimento essencial e é quanto a mim, se calhar assim, o primeiro movimento filosófico por excelência é espantar, é questionar o que é que são as coisas e porque é que as coisas são desta maneira.
Que belo, e acho que isso é mesmo fantástico. É ver essa abertura, não é? Poder ver. Eu acho que às vezes sinto, quando trabalho com crianças, sinto muito isso, não é? Esse espanto que elas têm por coisas. Às vezes eu trago brinquedos que elas muitas não conhecem, mas elas não se acanham, elas começam a fazer coisas com eles que eu nunca tinha pensado. Não é? Abrem para mim, que estou fechada, se calhar, com um micado, e o micado é para pôr os palitos e tirar, e de repente eu começo a construir coisas com o micado que eu nunca tinha pensado. E aí lembro-me, não é? Esta criança está-me aqui a abrir, totalmente. Esta questão da abertura e da disponibilidade, tu vês nessas coisas mais pequenas, no entendimento, no cotidiano, o pensar que nós assumimos coisas, temos pressupostos, não temos consciência deles. E depois, às vezes estamos tão embrulhados com a visão tão turva que não fazemos aquele movimento mesmo de parar. Eu sei que isto existe tempo, existe disponibilidade, mas é parar e dizer, ok, vamos pensar o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu, o que é que pode acontecer, se eu responder assim, o que é que pode acontecer, lá está esta questão do cuidado, não é? E nós, as crianças têm essa, eu acho que têm essa disponibilidade, têm essa, isso é durante até elas começarem a crescer, até elas começarem a crescer, elas têm isso, depois crescem e tornam-se adultos e são uma seca. Pois é. Será que depois nós temos a mania de que já sabemos tudo, que já conhecemos tudo e portanto, pronto, eu já sei o que é um micado, portanto vou só ultrapassar isto. Já sabes que ele só se usa para fazer aquilo. Pronto, aquelas duas regras. Mas alguém diz assim, mas agora nós vamos usar isto para fazer outra coisa. Como assim? Vamos usar isto para fazer outra coisa, não é? E aí é que pode entrar esse espanto e pode entrar também esta questão do pensamento, das alternativas, das possibilidades, da criatividade, não é? E depois, ok, vamos testar, não é? E depois vamos analisar. Vale a pena, não vale a pena, ok, não ok? Esse é um movimento que o adulto está. O adulto é as pessoas adultas, isto fica só entre nós, mas as pessoas adultas às vezes são uma seca. São uma seca, cheias de certezas, de coisas, de falta de humildade, sabes? A falta de humildade para dizer assim: olha, eu não sei. Mas sabes? Isso toca ali, eu não sei. Eu não sei. Mas eu posso não saber. Podes, podemos todos. Em tempos houve um pai, já não sei, era no contexto da oficina de filosofia, e o pai veio ter comigo e disse: mãe, eu acho isto da filosofia muito importante, porque, pronto, a prática da pergunta, estar a investigar, mas sabe que eu não sou muito apreciador que o meu filho me faça muitas perguntas. Então, adivinha que eu lhe perguntei? Então porquê? Exato. E ele diz assim, sabe, é que ele pode me fazer alguma pergunta que eu não sei responder, mas o que é que eu digo? Diga-lhe que não sabe, não é? E ele, diga-lhe que não sei, sim, diga-lhe que não sabe e que está disponível para ir à procura da resposta com ele. Agora, não há perguntas que não há uma garantia que se encontre uma resposta, pode-se encontrar várias, pode não se encontrar nada satisfatório, mas ao menos investigue, olha, vá ver. Tem livros, tem internet, tem pessoas, quer dizer, investigue. Se a pergunta for realmente algo que se perceba que há um interesse para saber, não é? Que não é uma daquelas perguntas, é uma pergunta que há um interesse legítimo em saber, porque não investigarem os dois? E fazem disso uma atividade em conjunto. Mas não, sabe, é que nós somos os adultos, nós temos que lhes dar respostas. Pois. Aí está a questão, não é? Também temos, não podemos deixar a criança completamente desamparada, não é? Porque ela aqui também tem que haver um equilíbrio. Mas há respostas, há perguntas para as quais eu não faço ideia qual é a resposta e tenho que assumir que não sei. Eu, neste verão, fiz uma oficina de filosofia, foi das primeiras oficinas online que fiz, portanto, com um grupo que não se conhecia, eu não conhecia a grande maioria das crianças, não tinha qualquer tipo de relação com eles, portanto, foi mesmo aquela coisa, abri a oficina e as pessoas inscreveram-se. E eu fiz aquela coisa, pensei, o que é que vou fazer, o que é que não vou? Isso, primeira vez que estou com este grupo, deixa lá ver o que é que eles querem, deixa ver, ouvir, não é? Ver o que é que eles querem trabalhar, quais são as perguntas deles, as curiosidades. E fiz do alto, disse, então,
Qual é a pergunta? Tem alguma pergunta que vos incomode? Que vocês gostassem de... Aqui a pergunta incomodar é tipo aquela pergunta moscarda, sabes? Quer dizer aqui... Adoro, pergunta buscar. Adoro. E então, é uma pergunta que vocês gostassem, pronto, de investigar e podemos abordar aqui. Ficou assim um silenciozito. Há um que levanta. Por acaso há uma pergunta que há muito tempo que me incomoda e que eu ando a tentar encontrar respostas. Ok, então qual é que é? O que é que acontece depois de morrermos? Sei lá, começamos em grande. De facto, eu não sei, não é? Eu não sei. Portanto, eu era o adulto em sala, a sala Zoom, mas é o adulto em sala, eu assumidamente não sei. As outras pessoas que estavam na sala também não tinham assim uma ideia. Embora, o que é que aconteceu? Nós fomos de investigar o que é que, se alguém já tinha, para já investigar se aquela pergunta interessava a mais pessoas, não é? Perceber porque é que a pergunta interessava. E depois fomos ver o que é que já sabíamos sobre aquela pergunta, porque ele diz que já tinha investigado alguma coisa, então fomos ver. Pronto, e andámos ali a navegar sobre respostas que ele tinha encontrado, analisámos essas respostas, pensámos um bocadinho e percebemos que efetivamente não tínhamos propriamente uma resposta definitiva a algumas possibilidades, mas falta-nos um especialista. Então quem é esse especialista? É uma pessoa que tenha falecido e que tenha voltado para contar como é que é. Cadê? Onde é que ela anda? Nós não temos. Então considerámos que aquela pergunta era de facto interessante, portanto interessava ao grupo, todavia a resposta nós não íamos conseguir encontrá-la. E a partir daí nós fizemos uma reflexão paralela, que foi quão importante é que uma pergunta tenha uma resposta. Não é? Ou até para dramatizar mais, que tenha a resposta. E podemos o movimento que uma pergunta pode conduzir a outras perguntas, pode conduzir a vários tipos de respostas, e nós podemos ver e pensar com várias respostas, fazer aquele exercício que eu acho muito interessante, que é tudo, num diálogo isto é muito, acho que é uma ferramenta que as pessoas podem levar para usar, que é quando estamos perante uma pessoa muito inflexível, ou seja, que está muito agarrada à sua posição, não é? E que não consegue ver outros pontos de vista, é reformular com ela. Então a tua posição qual é que é? A minha posição é X. Muito bem. Então imagina, uma pessoa que não concorda contigo, o que é que pensa? E nós estamos a ajudar a pessoa a sair um bocadinho de si, não é? Para ela começar a ver como é que é, entre aspas, a tese contrária à dela. Nós, quando estamos a fazer este movimento, não é? Estamos a permitir-nos, se calhar, colocar questões que ainda não tínhamos colocado sobre a nossa própria tese, não é? A nossa própria visão do mundo. Portanto, por vezes uma pergunta, uma posição, pode fazer-nos caminhar para outras perguntas que nós não vimos. E podemos ver outras respostas com este movimento de diálogo que nós não tínhamos contemplado. E isso pode fazer com que eu volte, não é? Depois eu regresso à minha ideia e penso, parece-me que a minha ideia não é assim tão forte como eu achava, ou não é assim tão razoável, tem aqui algumas falhas, talvez eu precise de voltar a pensar sobre isto. Não é? Tudo certo, mas de facto aqui a questão é, uma pergunta pode levar, e nós pensámos um bocadinho sobre isso nessa oficina, não é? Se precisarmos ter a resposta, ficaríamos satisfeitos com possibilidades de respostas, mas que não são 100% seguras, não é? Que são ideias daqui e dali. Ou se a partir dali podemos realmente começar a pensar só sobre a dinâmica da pergunta e da resposta, que foi o que acabámos de fazer, não é? Acabámos de fazer quase uma espécie de pensar sobre o pensamento, não é? Já não estávamos a pensar aquilo que estávamos a pensar sobre a maneira como estávamos a pensar. E depois começar a considerar, ok, esta pergunta interessa-nos, nós não conseguimos ter uma resposta, mas ela se calhar vai nos acompanhar várias vezes, nós vamos voltar a ela várias vezes. Quando voltarmos a ela, pelo menos, olha, já fizemos um trabalho de pensamento com outras pessoas, já temos mais alguns elementos para podermos pensar. E aí eu acho que, eu sei que me estou a repetir, mas acho que a riqueza do diálogo é essa, é tu poderes ver coisas que não estás a ver com os outros, não é? Porque os outros te dão a ver, a ouvir, e eu acho que esse movimento acaba por ser muito, muito enriquecedor. Muito rico mesmo. E essa é a essência. O quê? Se for só deitar a conversa fora, não funciona, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter um interesse em comum.
Temos de estar as duas comprometidas naquilo que estamos a trabalhar. E isso às vezes é o que falha, não é? É ver esse diálogo. E o que eu ia perguntar é que esta é exatamente a essência da filocriatividade, não é? É todo este diálogo, é todo este enriquecimento. Sim, é promover diálogo, é promover encontro de ideias, é treinar as competências de pensamento, ou seja, como se fosse um ginásio. Em vez de treinar o corpo, treinas os músculos do pensamento. Não é? Treinas pensamento crítico, treinas pensamento criativo, treinas pensamento colaborativo. Porquê? Porque tu estás a trabalhar com um grupo. Normalmente as oficinas de filosofia fazem-se com grupos, portanto estás a trabalhar com as outras pessoas, estás a construir ideias sobre as ideias dos outros, estás a dar a tua ideia, estás a rever a tua ideia, e há aqui este encontro, estás por vezes a ouvir quem não fala tanto, não é? Que também é importante, a dar tempo para que as pessoas numa oficina se sintam confortáveis para pôr o dedo no ar e dizer que tem uma pergunta ou tem uma resposta. Portanto, é todo esse movimento que se tenta construir. E depois há também aqui o pensamento cuidativo ou cuidadoso, que é esta sensibilidade ao contexto, não é? Percebemos quando é que... Isto também tem muito a ver com trabalharmos em grupo, com trabalharmos em comunidade. Estamos focados num determinado tema ou numa pergunta que nos incomoda, usando aqui esta expressão, ou vamos fazer um jogo para pensar um tema. A ideia é partir daquilo que é concreto, aquilo que é a realidade das pessoas que estão na oficina. Quando digo pessoas, eu digo pessoas de propósito, porque elas podem ser crianças, podem ser jovens ou podem ser adultos. Eu não trabalho de maneira diferente, ou melhor, a estrutura de trabalho é igual. Posso levar recursos diferentes para cada faixa etária, mas não faço uma grande distinção na minha estrutura de trabalho. Portanto, é pessoas. Isso é interessante, não é? Porque às vezes temos esta ideia de que há perguntas que não são para as crianças, não é? Pensarem sequer. E depois tramam-se porque as crianças pensam em tudo. Sim, até tu ouvis essas perguntas da boca de uma criança. Exatamente. Então é só esta criança que faz esta pergunta, não? Ela é exceção, ela é exceção. Ela é a sobredotada do grupo e, portanto, pensa nisso. Epá, não. Olha, há um autor que tu certamente conheces, e se não conheceres, eu deixo-te falar neste momento, estou só a anunciar o drama. Aqui, atenção para a minha reação a seguir. Que é o Afonso Cruz, certamente conheces. E ele tem um livro, agora recente, que se chama O Vício dos Livros, e tem lá um capítulo. Está na minha lista, a ser comprado este mês. Então vale mesmo a pena, é um livro que se lê bem, porque os capítulos são curtos, portanto dá para leres, abres o livro e lês 2 ou 3 e depois podes voltar lá, porque o livro tem esta dinâmica de leitura. E há um capítulo, eu não sei se ele por acaso ele chama bem capítulos àquilo, mas pronto, eu vou-lhe chamar. Chama o Gugudadismo ou os Gugudadistas. E qual é que é a história dos Gugudadistas? São as pessoas que defendem que as crianças não podem ouvir palavras muito difíceis. Ficam só pelo gugudadá, não é? Portanto, é o popó, é o nhinhi, é o nhonhó, é o finfim, é o nhinhé. E eu sou muito contra isso, no sentido em que acho que se deve falar de tudo com as crianças. Usar as palavras que nós temos. Repare, eu chego e digo, vamos fazer uma oficina de filosofia a crianças de 4 anos. Se for relevante, se lhes suscitar curiosidade, alguém vai levantar o dedo e perguntar o que é filosofia. Se ninguém perguntar, não faz mal. Na próxima vez, a minha questão é, com o tempo, alguém um dia vai levantar o dedo e perguntar o que é filosofia. Não há problema nenhum em usar palavras como a filosofia, porque até isto já me aconteceu, que é, passado umas semanas, houve um que me levantou o dedo e perguntou o que era a filosofia. Anunciou que tinha uma pergunta muito difícil para me fazer, era saber o que era a filosofia. E então a minha resposta foi que não lhe ia dar a resposta, mas aquilo que nós estávamos a fazer na oficina era experimentar a filosofia, e então que dali por umas semanas o que podíamos fazer era cada um dizia, daquilo que tinha experimentado na oficina, dizia o que era. E nós fazíamos ver. Diz? Foi bem jogada essa. Porque repara... Pô-los a encontrar a resposta, não é? Na oficina de filosofia, mais do que dizer o que é filosofia, nós praticamos o filosofar, portanto, praticamos o pensar autonomamente, portanto, a resposta depois vai estar do lado deles, não é? De cada um deles. Portanto, sem medos, eu sou super contra os gugudadistas, sem medos, usar as palavras difíceis, não achar que há temas que são
que não se falam com as crianças. Por exemplo, olha, imagina esta oficina em que nós do nada começámos a falar sobre a morte. Para algumas pessoas, sobretudo adultas, isto pode ser muito chocante, não é? É uma pergunta, algo que lhes desperta interesse, não é? Sim, principalmente nesta altura, não é? Que se falava tanto de morte e morte e morte, e de repente era um tema que pairava na cabeça. Se tornamos um tabu. Pois, se tornamos um tabu, então depois vai haver o espanto de que ali alguém morre, não é? Exatamente. E parece que é um de repente que nunca tinha acontecido, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que não há perguntas tabu. Acho que nós devemos estar disponíveis para as perguntas, e elas fazem muitas vezes perguntas que nós, enquanto adultos, se calhar já deixámos de nos colocar. Nós, se calhar, já as colocámos em crianças, que é nós deixámos de colocar, deixámos de pensar sobre estes assuntos. E eu não sou nada de fugir à pergunta, nesse sentido de este tema eu não vou falar. Há temas mais ou menos difíceis, claro que depois esta questão da sensibilidade ao contexto e ao grupo também é importante, não é? Se nós sentimos que o grupo está demasiado fragilizado por algum motivo, podemos tentar, não é fugir à pergunta, mas lá está, podemos construir mais pensamento sobre ela, não é? E entendê-la melhor. Mas os miúdos sabem, a grande maioria dos miúdos tem uma noção do que é a morte, por exemplo, porque ou morreu alguém já de alguma idade na família, ou um animal de estimação. Portanto, até nos filmes, não é? Ela surge. Não é nada assim, não é uma coisa completamente nova. Por vezes não há abertura para falar sobre isto. Parece que é assim um tema. Então, eles falam, eles perguntam, porque eles têm curiosidade em saber. Mas diretamente, assim logo, Paulo. Claro. E é um pouco esta questão das palavras difíceis e das perguntas difíceis. Alguém me perguntava, já não sei, num perfil que eu sigo no Instagram, alguém me perguntava quais são os temas difíceis sobre os quais não se deve falar com crianças. E eu disse, mas difíceis para quem? Para o adulto? Ou para a criança? Repara, eu posso ter os meus assuntos difíceis no sentido em que são assuntos ou sobre os quais eu não pensei muito bem, ou são aqueles que eu também não tenho assim muita urgência a pensar. Ou que tem algum peso, não é? Para ti, que se calhar pode ser mais desconfortável, não é? Mas tu, quando estás num grupo, numa comunidade, e também sentes ou não essa segurança para poderes ser vulnerável e dizer, olha, eu sobre este tema desculpem, mas eu não consigo falar com vocês por N assuntos. Portanto, assumir essa vulnerabilidade é um bocadinho como assumir o não sei, não é? E olha, sobre isso não sei dizer. E assumir-se, olha, sobre este tema eu honestamente não queria falar muito com vocês, nem vos quero explicar muito bem porquê, mas fica para uma próxima oportunidade. E haver esta abertura também, nesta disponibilidade, é regra para que aquilo não seja um problema, não seja um tabu, não esteja catalogado no conjunto de coisas sobre as quais nós nunca devemos falar, não é? Naquele momento pode não ser oportuno, mas haverá outros momentos em que isso possa vir, não é, à tona, e que possa ser objeto de diálogo, e nesse momento talvez com muito mais à vontade e disponibilidade. E traz tanta genuinidade, não é, para a relação, que de facto acho que só enriquece. Às vezes sentimos que dizer um não, que não sabemos, não é? Ou que de facto não é o momento, não conseguimos falar daquilo, que estamos ali de alguma forma a fragilizar a nossa imagem como pais ou como educadores ou o que for, não é? E é tão oposto, não é? Estamos a fortalecer o nosso lado humano e vulnerável que existe. Estamos a ser um espelho e estamos a dar um exemplo de que, não é? Sim, é também para que a criança sinta à vontade no seu processo de crescimento, não é? Mas sobretudo no processo enquanto é criança, também se ela sinta à vontade e veja, ok, eu posso dizer não sei, ok, eu posso dizer que não, este assunto não me é muito confortável, eu posso dizer isto é permitido. Isto é permitido, exatamente. É um bocado, porque às vezes parecem umas regras que não se dizem, mas que são umas regras assim, meio visíveis. É bom que as pessoas, que o adulto diga, olha, eu não sei, o adulto diga que não quer, não está à vontade de falar sobre. É muito importante haver esse patamar de entendimento e de assumir a autenticidade na relação que se constrói com as crianças. Eu acho que isso é fundamental. Quanto a mim,
é Sem fundamental. dúvida, sem dúvida que sim. E estava-me a lembrar que esta semana o miúdo tinha-me perguntado, mas assim à toa, estávamos a fazer o jogo da forca e de repente vias, quando é que foi a última vez que tu choraste? Não é? E foi aquele momento em que eu penso, eu sou uma adulta, não é? Mas eu vou ser genuína e, portanto, foi virar para ele, não é? E dizer, olha, a última vez foi neste dia. E ele, muito chocado comigo, a sério? Ele estava à espera de um não, tipo, não sei, não me lembro, não é? E ele, a sério? Então, mas porquê? Não é? E falarmos sobre isso e depois ele poder falar sobre o momento dele também, porque era esse o objetivo, não é? Era ele poder também introduzir o seu próprio tema, e foi esse momento de, ok, afinal ela também é uma pessoa. Foi um encontro, não é? Foi ali um Foi. reconhecer que estamos a falar de igual para igual. Por vezes esse é um problema que eu acho que é comum quando se parte para um grupo de crianças, é acharmos que nós somos mais, estamos a um nível acima, ou que estamos níveis acima. E às vezes as pessoas dizem, não, para se falar com crianças tem que se descer ao nível delas. Não é descer. Não é descer. Porque, repare, isto implica que há aqui uma Superioridade, não é? hierarquia, não é? É porque eu aprendo muito com eles, portanto, eu com eles eu subo. E muitas vezes eu com eles eu vou subir de nível. Não é questão de descer, é encontrarmos, não é? E usarmos linguagem, percebemos como é que se constrói relação, percebemos o que é que estamos a dar, o que é que estamos a receber, e o compromisso na filosofia, neste tipo de diálogo filosófico, é compromisso de que estamos a investigar qualquer coisa em conjunto que nos interessa. E se nós tivermos algum problema nesse processo, estarmos à vontade para dizer qual é que é o problema que estamos a encontrar. Se é um problema do tópico que eu não me sinto à vontade, se é o problema do tópico que não me interessar, eu digo, ok, não te interessa muito. Mas podes pensar isto só para me ajudar, não é? Ou seja, porque é bom também nós pensarmos coisas que não nos interessam tanto, ou seja, por exemplo, podemos ajudar alguém a quem interessa a pensar melhor. Portanto, haver este encontro, esta honestidade, transparência, é fundamental. E isso não pode vir com aquelas questões de vou descer ao nível deles. Não. O que nós fazemos com as crianças é usar um discurso mais simples. E quanto a mim o discurso mais simples, que é muito, as pessoas fogem muito da simplicidade, acham que a simplicidade é uma coisa menor. A simplicidade é uma coisa muito difícil de conseguir. E exige muito esforço, exige trabalho. E é uma belíssima forma de ver o mundo de uma forma mais simples. Porque a partir do simples, nós depois subimos para o complexo, voltamos, por aí fora, construímos. Mas ter noção do simples é fundamental. E quando eu digo este encontro, muitas vezes é simplificar, e na filosofia nós fazemos isto, não é? Nós pegamos nos conceitos da filosofia e criamos jogos onde esses conceitos estejam presentes e estamos a jogar. Estamos a traduzir aquele conceito, parece que é muito frio e distante e abstrato, ele está ali concretizado num jogo, numa coisa, não é? Num Concreta, não é? brincar, não é? Uma coisa, e sobretudo isso, não é? Uma coisa que se pode mexer ou trabalhar com. Portanto, esse movimento de simplicidade é gigante e não é um descer, é muitas vezes é um subir, porque nos permite depois voltar ao complexo de uma forma completamente diferente. Isso é muito interessante, essa ideia é mesmo muito interessante, não é? De conseguir aqui lidar com esta simplicidade e complexidade. Acho mesmo muito bonito. Estava a pensar aqui, porque estivemos a falar da morte, não é? E tu disseste ali uma frase que foi: a filosofia é um treino para aprender a morrer. Essa frase não é minha, essa frase é dos antigos. Os antigos é que diziam isso. A linha dos estoicos e dos epicureus defendiam muito essa questão da filosofia como um treino para aprender a morrer. Mas nesse sentido, tu tentares apaziguar-te, tentar conhecer-te, e perceberes que a morte é um processo, não é nada. Não, faz parte, é um processo. Atenção que eu tenho muitas questões, a finitude é uma daquelas questões que me agasta um bocado. Vou aqui, confesso perfeitamente, é um dos problemas, acho que é uma coisa que me pergunta-me caro, não é? Esta questão dos finitos. E a questão do tempo são duas coisas que me mobilizam muito a pensar, mas há aquilo que estes filósofos antigos defendiam é esta ideia de que
tu estás num processo de conhecimento para também poderes estar no momento, sabes? É muito esta ideia de viveres o presente, de viveres o que está a acontecer. Porque depois de morrer já não, quer dizer, estás morto, quer dizer, não, não há mais nada para viver. Portanto, é o foco no presente, é o foco no aqui e agora. Eu acho que essa presentificação, que é um grande palavrão, né? Que é tornar presente o momento que estás a viver. Por vezes nós estamos muito vivemos muito esta pressão entre o passado e o futuro. Depois o passado é uma espécie de coisa que nos persegue, o futuro é uma coisa que não sabemos, e quando damos por nós não percebemos, perdemos o presente, não é? E o presente é muito difícil de encontrar, não é que ele está. Mas a ideia é tornar-te presente, viveres o momento, viveres o aqui e agora. Não é para fazer as loucuras todas no aqui e agora, é viver de forma, porque depois vem com o Carpe Diem. O Carpe Diem não é fazer tudo como se não houvesse amanhã, é fazer tudo é fazer tudo no agora, ou seja, não é fazer aquilo que é necessário e estarmos em processo de conhecimento e de pensamento e por aí fora, no momento em que estamos. E tentar afinarmos com a pessoa que nós somos, que é um processo sempre. Não é uma coisa também que se cristaliza, não é? Exato. Eu agora já me conheço muito bem, não? Já está. Conheço bem, mas amanhã, é um processo. Amanhã podes mudar, depois vais ter que reformular coisas, portanto, é essa a linha que está por trás dessa afirmação. Ok, porque assim vendo, eu se calhar sentiria como a filosofia é um treino para viver. Sim. E não tanto para morrer, não é? Talvez aqui tenha a semelhança da psicologia, um treino para viver. No fundo, o que os filósofos querem dizer, isso é um bocadinho essa ideia, não é? É aprender a morrer porque o tempo está a passar, mas é aprenderes a estares a viver. O problema é que nós achamos que a morte é uma coisa que está lá muito distante, é um assunto sobre o qual nós não gostamos muito de pensar. Então vamos adiando essa questão. E é importante contemplá-la, porque ela um dia vai acontecer, é um processo, faz parte daquilo que se chama do processo vida, não é? É um dos elementos. Sabemos é que ele é um elemento um bocado, vamos lá ver, depois é um elemento, depois termina. Exato. Portanto, misterioso, obscuro, qualquer coisa ali. Tem esse lado desconhecido. E a questão é, ok, ele há de chegar, então até lá, o que é que eu posso fazer? É um pouco essa ideia. Então, o que é que eu posso fazer? Posso conhecer-me, posso divertir-me, posso fazer uma série de coisas, posso dialogar, mas vou aproveitar para estar no momento, que é um desafio. Acho que é mesmo uma boa mensagem, é mesmo um desafio grande. E olha, para terminar, eu sei que tu adoras livros, e acho que tem esta ideia que achas que são muito importantes, não é? Dá para ver aí atrás de ti, não é? Sem dúvida, eu concordo contigo, acho que os livros são um bom meio para pensarmos-nos, não é? Para pensarmos a nós próprios, e portanto não sei se nos consegues assim dar 3 livros que tu achas que sejam, assim como tu costumas dizer, super perguntadores. Olha, eu tenho uma ideia de que defendo que os livros para crianças não são para crianças. Portanto, concordo tanto contigo. Obrigada por dizeres isso. Portanto, eu não vou, eu estou só a fazer esta ressalva, esta ressalva, porque as pessoas vão dizer assim, mas isso são livros para quem? É livro para quem quiser ler. Olha que bem. É para a pessoa que quiser ler. Sem dúvida. Então, olha, há um livro que eu acho muito, que eu descobri agora, ele é recente, que se chama Discórdia, da Patológico, da Nani Brunini, que é um dos meus livros, do tipo de livros ilustrados que eu gosto, porque não tem texto. Acho que já me cruzei com ele, alguns. Eu vou abrir, que é para as pessoas poderem mesmo ir ver, mas ele chama-se Discórdia, é um bom livro para nos ajudar a pensar nas questões da comunicação, da relação uns com os outros. Portanto, acho que é uma boa forma de trabalhar a questão da comunicação. Outro livro, este livro também gosto muito dele e acho que é um livro
provocador e perguntador, que chama-se Em que Pensas Tu? E este vou só mostrar, porque ele é muito interessante, tem uma funcionalidade de leitura, que ele permite-nos olhar para dentro da cabeça das pessoas e perceber que aquelas pensam. Nem sempre os pensamentos são só coisas lineares e lógicas, sabes? Tem lá muita coisa. Portanto, é um bom livro para nos ajudar a situar no presente e pensar em que pensas tu agora, não é? O que é que estás a pensar? É um bom livro e é um bom livro para dialogar entre as pessoas. E olha, e depois vou recomendar este porque não encontro o outro, que também. Encontro. Então vou recomendar 4. Os 2. Tudo bem, tranquilo. Pronto, peço desculpas, mas então são muito parecidos, sei que eu achava que este era outro. São 2 dos meus livros preferidos do Afonso Cruz. Bem parecia, que eu estava a reconhecer aí o Afonso Cruz. O livro do ano, não é? É um bom livro para... são páginas do diário de uma menina que carrega um jardim na cabeça, atira palavras aos pomos e sabe quanto tempo demora uma sombra a ficar madura. Páginas feitas de memórias para leitores de todas as idades. E este último, que é da mesma menina, da narradora do livro do ano, que se chama Paz Traz Paz. Portanto, são 2 livros para mim muito provocadores, muito perguntadores, que podem servir de bons pontapés de saída para diálogos, para nos fazer pensar, sentir, perguntar, responder. Portanto, para mim ficam 2 sugestões para todas as idades. Está bem? Exatamente, para todas as idades, exatamente. É uma coisa que o Afonso Cruz... Não, porque nós tínhamos que ficar aqui o dia inteiro a ver esses livros todos que estão aí atrás, que eu acho que seria uma maravilha. Então, uma última questão que nós fazemos sempre, que é, se fosse um café, qual é que seria, Joana Rita Sousa? Café, pois, café, olha... Não bebes? Cheio, bom. Cheio, porque eu sou uma pessoa roliça, não é? E cheia de pensamentos. E sem açúcar. Portanto, é mesmo cruamente. É amargo como a vida, sabes? No amargo da vida tu descobres sabores e também descobres alguma doçura. Portanto, para mim o café é cheio, é sem açúcar e é para se tomar várias vezes ao dia. Portanto, é uma boa companhia, sempre o café é uma ótima desculpa para nós nos encontrarmos com pessoas, é uma ótima desculpa para nós também nos encontrarmos connosco mesmos e enquanto estamos a ver o café, estarmos presentes a nós, estarmos mesmo presentes connosco próprios. Isso mesmo, que bom, obrigada por ter estado aqui, por termos conversado, é sempre um prazer, desde o nosso momento aleatório até hoje, eu acho que foi mesmo uma honra termos nos cruzado e poder ver o teu trabalho. Sigam a Joana Rita Sousa nas redes sociais, no seu blog, nas suas oficinas, se tiverem crianças, por favor, cá está, o melhor sítio para crescer é pensar. Ok, obrigada. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima.